E aí, rapaziada, tudo certo? Rapaziada e meninas? Tudo certo. Vou fazer um videozinho agora fazendo uma refatoração de um componente em React dessa parte aqui de categorias. Isso aqui é uma listagem de categorias que nessa plataforma a gente pode seguir categorias e a gente pode então aqui nessa listagem ver quantas pessoas seguem, quantas menções na plataforma tem dessa categoria. Então tipo é uma trend assim de categorias. Aí o que eu preciso fazer, cara? Eu preciso descobrir se eu que estou vendo essas categorias aqui, eu já sigo alguma dessas categorias que estão sendo listadas. Então eu tenho um endpoint lá no meu back-end em que eu verifico isso, beleza? Eu vou lá no meu back-end, busco uma lista de categorias e vejo se essas categorias que eu estou buscando lá, eu sigo elas ou não. Então em React é aqui que acontece isso aí, ó. Eu já tinha feito, acabei de fazer isso daí, cara, mas eu pensei, eu vou gravar e vou refazer por motivos de teste, né? Por motivos de demonstração. Então tá, esse é o componente, eu vou voltar tudo que eu fiz. Voltando, beleza. O componente é esse, né? Então o que acontece? Eu tenho aqui o meu componente de paginação, que eu passo um método, quando ele, na primeira renderização dele, ele busca esse... Ele roda esse método aqui que busca lá no back-end as categorias, certo? Quando esse método ele é chamado, ele também roda uma requisição para buscar, de acordo com as categorias quando elas chegam, para buscar quais são, se as categorias elas estão ou não estão sendo seguidas. Então aqui ele seta o valor que a paginação trouxe lá do back-end, e aqui ele faz mais uma requisição buscando se essas categorias que trouxe do back-end, de fato eu sigo elas ou não. E aqui embaixo eu valido isso aí, né? Eu uso esses valores que eu trouxe, né, aqui. Eu vou refatorar esse componente agora, e aí ele adiciona para cada categoria que já trouxe lá no componente de paginação, ele adiciona se está seguindo ou não. Aí eu uso aqui, né? Eu vou só fazer um fakezão aqui para mostrar qual que é a situação. Então se é para acontecer isso aqui, ó. Deixa eu dar uma atualizada. Essa é a melhor parte, né? Ficar olhando pra tela branca. Ó, então o que aconteceu? Aqui a gente pode ver que é deixar de seguir e não mais seguir, né? Então é isso que acontece quando isso aqui ele vier lá do back-end. Então agora eu vou fazer a refatoração. O que eu vou fazer? Eu vou extrair essa lógica aqui para um hook, só para ficar mais clean esse componente. Então nós vamos aqui, ó, const use categories with follows, né? Vou botar aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente só vai extrair essa lógica, e é assim que se constrói um custom hook, um hook customizado, tá? Que é basicamente pegar um monte de lógica reativa dentro de um componente e jogar ela para dentro de um hook, de um outro método, né? Que por padrão do React ele pede que tu use na frente. Opa, não é return. O que eu quero fazer aqui? Eu quero retornar data. Eu quero retornar filter. Beleza? Então aqui vou fazer exatamente isso aqui, ó. Agora como vai ficar bem mais clean. E assim, ó, pode ver que o push eu não botei lá, tá? O push eu não botei porque pra mim não faz sentido ter esse método aqui de roteamento dentro disso, duas coisas diferentes. A coisa não interage com a outra, e a gente vai usar esses valores do retorno desse look aqui. Pô, olha que coisa bonita. Funciona exatamente como antes. Só que não tá bem mais limpo, tá, né? Quanto menos linha melhor, quanto menos linha melhor. Vamos tirar as linhas aqui de código, beleza. Agora tá mais clean ainda. Isso aqui eu posso passar depois para um outro arquivo, se ficar muito maior, que nem no outro caso que eu tenho. Mas por enquanto tá tranquilo. Eu não preciso também botar tipagem, porque eu não estou trabalhando com os valores que vêm daqui. Então não faz muito sentido agora. Se eu quisesse trabalhar depois sim faria sentido, mas eu não vejo nem no futuro isso acontecendo. Pelo menos não tão cedo. Beleza. O que mais eu quero fazer aqui, cara? Tem mais uma coisa para refatorar. O
componente de pagination ele recebe um método como propriedade, então isso significa que o quê? O React para cada componente filho, ou seja, isso aqui é um componente pai e isso aqui é um componente filho, beleza? Então para cada componente filho, quando eu atualizar uma propriedade no meu componente pai, ele também vai atualizar no meu componente filho, beleza? E o que acontece? O React nos componentes filhos, se eu estou passando, em vez de ser uma função aqui, que uma função é um objeto em JavaScript, se eu estou passando um outro parâmetro aqui para esse componente, que é por exemplo, um parâmetro que é booleano, né? um estado que é booleano aqui, que é um valor primitivo, poderia ser zero, poderia ser uma string, mas por exemplo, e valid é booleano, o React não vai atualizar esse componente pai aqui se esse componente filho, desculpa, se esse valor não mudar. Ele não vai renderizar isso aqui de novo, beleza? Então o que acontece? Acontece que com uma função, passando uma função de parâmetro, o React ele não faz a comparação automática. Ele não é um primitivo, você tem um objeto, beleza? Então o que eu vou fazer para que... Vamos fazer um teste legal aqui, ó. Olha só. Eu vou entrar no meu componente pagination, que é esse aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Que aqui eu recebo esse onSuccess callback, podem ver. E aqui eu também recebo, que é essa propriedade aqui. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos botar vamos só fazer um count para ver quantas vezes isso aqui está causando uma renderização extra à toa, tá? Nós vamos fazer um count, set count. Depois no final do vídeo, rapaziada, eu vou mostrar aí qual foi as paradas que eu tava fazendo no sistema aí esses últimos dias que eu tô fora, cara, essas últimas semanas. State 0, né? Toda vez que vamos botar mais uns dois. Cada vez que isso aqui que esse onSuccess callback atualizar, causar uma renderização desnecessária aqui, o que nós vamos fazer? Vamos set count prev state mais um, tá? E aqui toda vez que o count atualizar, nós vamos só dar um console log no count para ver qual que é o valor que ele tá, para ver quantas renderizações extras aquele parâmetro aqui, essa propriedade do meu componente aqui vai ser atualizada sem necessidade, tá? Vai causar umas atualizações sem necessidade. Então vamos dar um F5, F12 para ver no console log isso acontecendo. Ó, só aqui já mostrou 7. E aquilo é uma função, cara, que eu só preciso dela uma vez. Ela vai toda vez executar um código que não depende de um valor exterior ali, de um estado. Vamos ver aqui quantos counts vai rodar na tela. 4, 5, 6, 7, 8. Ixi, rodou um monte, ó. Mas era mais ou menos esperado. Beleza? Então rodou 8 counts. Significa que 8 vezes isso aqui aconteceu. Não faz sentido. Faz nenhum sentido. O onSuccess callback é um fetch. Beleza? Então o que eu vou fazer? Vamos manter isso aqui. Olha como é fácil resolver isso com o React, mas nem sempre vale a pena fazer isso, tá? Porque o React ele roda umas comparação adicional na hora de definir se ele vai ou não vai renderizar o componente. Então nem sempre acaba tendo esse trade-off com vantagem para ti, tá? Mas em um monte de casos vale a pena sim fazer. Então o que a gente vai fazer, cara? Nesse onFilter, que é o método que a gente passa aqui no onSuccess callback, nós vamos vir aqui e nós vamos dizer pro React, ó, cara, seguinte, salva essa função em memória, salva essa função em memória, tá? Só muda ela, recria ela em memória quando o valor que eu passar aqui nessa dependência mudar. Ou seja, vamos supor que essa função depende disso aqui. Opa. Ó, o Yoda da programação, escrevendo ao contrário. Então só muda essa função aqui de novo em memória, só recria ela em memória de novo quando meus parâmetros que eu estiver passando aqui mudarem. É a mesma coisa que o useEffect, só que a diferença é que o useEffect ele vai executar o código aqui. O useCallback ele vai criar um novo valor em memória para referenciar essa função.
Então, assim, quando tu bota use callback, ele vai fazer essa comparação e vai saber, ó, cara, essa função não mudou. Então, o que vai acontecer aqui, rapaziada? Aqui eu não preciso de nenhuma dependência, tá? Porque eu não estou dependendo de nenhum estado aqui dentro. Então, eu posso sempre usar a mesma referência para essa função. E aí, o que vai acontecer? Ó, aqui nesse pagination aqui, que eu passo assim um filtro, agora eu estou passando ele em volta de um use callback. Vamos ver agora o que acontece com esse count ali, que antes estava dando 8 vezes, né? A gente conseguiu ver 8 vezes, vamos ver qual vai ser o resultado disso agora. O computador está bem travadinho. Deixa eu mudar. Desastre. Viu? No princípio não é para rodar nenhuma, tá? Então, como a gente pode ver, ó, pessoas, não rodou mais nenhuma vez o count. Por quê? Porque ele renderizou uma vez, beleza? Depois nunca mais. Então, assim, as propriedades nunca mais atualizaram. E essa aqui também não. Então, a gente pode ver que isso afeta bastante, às vezes, o comportamento e performance das nossas aplicações. Porque, às vezes, é um componente que ele tem cálculos, às vezes tu usa cálculos pesados nessa função, ou às vezes tu usa o use memo nesse caso, né, para fazer cálculo. Mas é basicamente isso, tá? Então, assim, vale a pena usar o use callback, mas às vezes tem situações que sim, essa aqui é uma delas. Então tá, rapaziada, fechou. Vou fazer o videozinho.